De volta com você que se liga aqui no Mestres da História. Eu sou o professor Edenilson Moraes e com muito prazer, com muita satisfação, estamos conduzindo este super curso de História de Mato Grosso voltado para o concurso da PJC 2017, cargo de delegado. E a gente levando um curso super sério, trabalhando todos os temas que constam nos conteúdos programáticos do seu edital da parte de História de Mato Grosso, e a gente analisando tintim por tintim todos os itens, fazendo uma abordagem pormenorizada de cada uma das temáticas que constam no seu edital. Hoje a gente continua esse levantamento de dados, continua analisando cada uma dessas temáticas tão importantes que fazem parte do seu estudo, da sua preparação condizente, da sua preparação especial, com vistas a um grande desempenho. Estamos aqui juntos nessa batalha até a sua aprovação, na verdade até a sua nomeação, porque nós acreditamos em você. Nós estamos nos empenhando aqui, pesquisando os temas, fazendo os resumos, apresentando os materiais didáticos, as questões de concurso público com a temática de História de Mato Grosso, possibilitando tudo isso gratuitamente aqui no YouTube, porque nós acreditamos que a democratização do ensino é uma possibilidade de um país melhor, moçada. E nós acreditamos em você, no seu empenho, que você vai buscar essa sua vaga, que você vai conquistá-la com todo o mérito necessário. Hoje a gente aborda o final do Império na província de Mato Grosso. Portanto, o objetivo de nossa aula é fazer uma análise sobre os anos finais do Segundo Reinado, o contexto histórico que vai de 1870, a data que assinala o final da Guerra da Tríplice Aliança, e 1889, data em que tivemos a proclamação da República no Brasil. Este referido período, senhoras e senhores, é conhecido como Crise do Segundo Reinado. Você se recorda de aulas anteriores que eu havia dito que a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai havia sido o momento mais apoteótico do Segundo Reinado, e realmente isso aconteceu. Porém, ao final deste conflito, o Império passa cada vez mais a ser questionado e sofrer a oposição de uma série de setores sociais no Brasil. Teremos a oposição de camadas médias urbanas, a oposição de parte do exército, a oposição da igreja também e, por fim, a oposição dos latifundiários escravocratas, culminando todo esse processo com o colapso do Segundo Reinado, com o fim do período imperial no Brasil e com a proclamação da República. A gente vai analisar nesta aula os fatos importantes, os fatos que tiveram grande relevo em Mato Grosso nesse contexto histórico, que vai do final da Guerra da Tríplice Aliança até o advento da proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Então, bora lá estudar, moçada. Vamos começar falando sobre o cenário econômico e produtivo na província de Mato Grosso, com o advento da livre navegação através do Rio Paraguai. Muito bem, eu já falei várias vezes, mas nunca é demais frisar novamente que a Guerra do Paraguai deixou como consequência importante para a província de Mato Grosso o restabelecimento da livre navegação através do Rio Paraguai, tão importante, tão fundamental na integração da província com as demais localidades do Império Brasileiro, principalmente a sua capital, o Rio de Janeiro, e também com o exterior. Afinal de contas, logo após a Guerra da Tríplice Aliança, com a liberação da navegação através do Rio Paraguai, que nós temos Mato Grosso integrado no capitalismo monopolista e financeiro. De que maneira acontece essa integração, você pode me perguntar? Acontece da seguinte forma: Mato Grosso vai exportar as suas potencialidades, as suas riquezas, os produtos provenientes da sua natureza, sua matéria-prima ou produtos em estado bruto. Você se lembra muito bem, mas eu vou elencar de novo: erva mate, poaia, látex, os produtos derivados
da produção bovina, tudo isso Mato Grosso começa a despejar no mercado internacional, integrando-se ao capitalismo na sua segunda fase, a fase de capitalismo monopolista e financeiro. E ao mesmo tempo, o Mato Grosso passa a consumir cada vez mais produtos industrializados vindos inclusive da Europa, importados através das casas comerciais estabelecidas em Montevideo, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina, adquiridas pelas casas comerciais mato-grossenses, que estavam instaladas em 3 localidades. Recordando para não esquecer mais: Corumbá, Cáceres e Cuiabá. Olha só quanta coisa importante nós temos com o advento da livre navegação através do Rio Paraguai, pessoal. Uma nova configuração econômica e social para a província de Mato Grosso. Olha lá, superávit na economia, através da exportação dessas matérias-primas todas, tão fundamentais para a arrecadação de impostos, para garantir que os cofres do Tesouro Público estivessem, olha, superavitários. Tudo bem? Então a gente tem uma nova dinâmica econômica e social para a província de Mato Grosso. Exportação de matérias-primas, importação de produtos industrializados. Olha aí a província de Mato Grosso integrando-se ao circuito internacional do capitalismo, pessoal. Ao mesmo tempo, temos uma nova fisionomia social para a província de Mato Grosso, na medida em que começa a receber cada vez mais levas de imigrantes. Vem os paraguaios, que, como dissemos em aula anterior, são a matéria-prima fundamental na extração da erva mate. Eles vão trabalhar para a companhia Mate Laranjeira. Você se lembra aí que a gente falou em aulas anteriores sobre a companhia Mate Laranjeira. Companhia Mate Laranjeira, olha ela aí. Companhia Mate Laranjeira, criada aí em 1874 pelo empresário Tomás Laranjeira, mas que em 1890 recebeu também o capital estrangeiro, o capital argentino, do empresário Francisco Mendes, e tornou-se Laranjeira, Mendes e Companhia. Essa companhia que monopolizava a extração de erva mate em terras mato-grossenses, o fazia em terras devolutas, em terras públicas, utilizando-se de mão de obra paraguaia, os trabalhadores denominados mineiros. Beleza? Tudo bem? Compreendido até aqui? Então a gente tem uma migração de paraguaios que atravessam a fronteira pós-guerra do Paraguai e vão morar em localidades mato-grossenses, principalmente na porção sul, o que é hoje o atual estado do Mato Grosso do Sul. Beleza, além deles temos uma colônia de imigrantes provenientes do Império Turco-Otomano. São os sírios libaneses, pessoal. A galera sírio-libanesa vem também, principalmente para trabalhar com o comércio. Vem uma galerinha aí sírio-libanesa se estabelecer no Brasil, se estabelecer na província de Mato Grosso pós-guerra do Paraguai, pessoal. E temos ainda a entrada de uma pequena colônia de italianos que vai se instalar em algumas localidades mato-grossenses. Perfeito? Isso tudo dá uma nova cara para a demografia da província de Mato Grosso. Não que tenhamos uma grande transformação do ponto de vista demográfico, um crescimento significativo da população, mas isso já garante pelo menos uma nova fisionomia demográfica para a população mato-grossense. Esse é o contexto do cenário econômico, produtivo e social de Mato Grosso logo após a guerra da Tríplice Aliança. Tudo bem? Muito bem, então, pessoal. Vamos falar então de alguns empreendimentos agropecuários que foram instalados em Mato Grosso nesse contexto de final do período imperial, moçada. A gente está falando do período que vai de 1870 a 1889. É muito fundamental que você tenha esse contexto histórico na cabeça para compreender todos os acontecimentos relevantes que aconteceram nesse período. Então a gente tem nessa época novos empreendimentos agropecuários instalados em terras mato-grossenses.
é a fase do desenvolvimento da pecuária. Olha só, a pecuária que tem um histórico muito grande em Mato Grosso, desde a época do século XVIII, quando era uma atividade subsidiária da mineração, passou a ser uma atividade importante com a crise mineradora da segunda metade do século XVIII e vai assumir um protagonismo importante no século XIX, quando nós temos uma modernização da produção, gente. A instalação de importantes charqueadas na região do Pantanal mato-grossense, inclusive com a instalação de saladeiros nessa região. E outro fato importante é que a produção bovina mato-grossense vai ganhar destaque principalmente na fazenda Descalvados. Descalvados que inclusive contou com participação de capital estrangeiro. Teve a participação do capital belga nesse empreendimento criatório e até mesmo um escritório de Percival Farquhar também participou das atividades criatórias em Mato Grosso por um determinado momento histórico. É a fase da industrialização da atividade pecuária em terras mato-grossenses, inclusive contribuindo para que já na Primeira República Mato Grosso pudesse exportar os derivados da produção bovina, exportando extrato de carne, caldo de carne, chegando inclusive a abastecer as tropas beligerantes no continente europeu durante o advento da Primeira Guerra Mundial, que, como você sabe, foi travada entre 1914 e 1918, envolvendo a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Mas isso é um outro capítulo, é uma outra história. Por enquanto, a gente está se concentrando aqui nas características políticas, econômicas e sociais da província de Mato Grosso durante o final do período imperial brasileiro. Outra atividade importante foi o extrativismo. Claro, outra atividade significativa que, olha, levantou a economia mato-grossense, fez crescer, dinamizar a nossa economia, foram os produtos do extrativismo vegetal. A erva mate, como dissemos, era monopolizada pela Companhia Mate Laranjeira, a poaia e o látex, que eram explorados em regime de arrendamento pelas casas comerciais. As casas comerciais, tá lembrado aí das casas comerciais? Olha o desenho que eu fiz aqui, que legal, da Casa Orlando, fundada em Cuiabá no ano de 1873. Importante empreendimento comercial instalado na capital da província, e eram imigrantes italianos, os dois irmãos italianos que estavam com essa casa comercial, a Casa Orlando. Como dissemos anteriormente, as casas comerciais tiveram uma importância vital para a província de Mato Grosso. As casas comerciais, amigos, elas exportavam a matéria-prima e os produtos típicos de Mato Grosso e importavam produtos industrializados vindos diretamente da Europa. Olha que legal, olha que bacana. E as casas comerciais também atuavam como verdadeiras agências bancárias. Diante da inexistência de agências de bancos em terras mato-grossenses, muitas vezes eram essas casas comerciais, eram esses estabelecimentos financeiros que tratavam dessas questões econômicas, fazendo inclusive o câmbio de diferentes moedas. As casas comerciais tiveram uma importância muito grande. Essas casas comerciais arrendavam terras devolutas do Estado, onde extraíam, por exemplo, a poaia. Lembra da poaia? Que era aquele arbusto nativo das depressões do Alto Paraguai, do Guaporé, do Vale banhado pelo Tapajós, aquela região toda. Pois é, o arbusto da poaia, do qual se extraíam de suas raízes uma substância chamada emitina, que era exportada para a indústria farmacêutica na Europa, era feito todo esse trabalho pelas casas comerciais, que contratavam trabalhadores, que exploravam trabalhadores de forma aviltante. É verdade, o poaeiro era extremamente explorado por essas casas comerciais, que também arrendavam terras públicas
para a extração do precioso látex, que em Mato Grosso era extraído da seringueira e da mangabeira, senhoras e senhores. Portanto, as casas comerciais, olha a Casa Orlando novamente aqui na área, moçada, as casas comerciais tiveram uma importância vital na economia mato-grossense, com a exploração do extrativismo vegetal, boia, látex e erva mate, professor. Erva mate não, amiguinhos. Erva mate, não se esqueça, tinha o monopólio da companhia Mate Laranjeira. Não confunda, por favor. Erva mate, monopólio da companhia Mate Laranjeira, que era uma empresa muito poderosa, cujos rendimentos chegavam a ser 6 vezes superiores aos rendimentos, às receitas do estado de Mato Grosso. Isso só para você ver o poderio que tinha a companhia Mate Laranjeira. Legal, moçada? Além disso, não se esqueça que a abertura da navegação através do Rio Paraguai também contribuiu para uma fase de modernização da produção sucroalcooleira. O que é isso, professor? Me explica o que é essa produção sucroalcooleira, por favor, aí, digníssimo. Moçada, a produção de açúcar, as usinas, é a fase da industrialização da produção açucareira em terras mato-grossenses. A produção de açúcar, que também conheceu uma fase lá no século XVIII, a fase dos engenhos de açúcar, agora conhece uma fase de modernização. Por conta da abertura da navegação pelo Rio Paraguai, são importadas máquinas e equipamentos que vão dinamizar a produção, surgindo daí usinas de açúcar na região do Vale do Rio Cuiabá. Lá no Rio abaixo, moçada, vão ser implantadas uma série de usinas de açúcar. Itaici, a mais importante de todas, Conceição, Maravilha, Tamandaré, São Miguel, São Gonçalo, Flechas, todas essas localizadas junto às margens do rio Cuiabá, por conta da fertilidade do solo e por conta também da facilidade para o escoamento da produção. Não se esqueça, e uma usina de açúcar implantada junto ao Rio Paraguai. É a usina fundada por Francisco Villanova, usina Ressaca, pessoal, nas imediações de Cáceres. Então a única que não estava no Vale do Rio Cuiabá era a usina de Ressaca, lá junto ao Vale do Rio Paraguai. Perfeito? Então, nova fase, temos aí a fase da industrialização sucroalcooleira, surgimento das usinas de açúcar. Destaque para essa usina magnífica aqui, pessoal, usina Itaici, que a gente ainda vai falar de forma mais meticulosa sobre ela na aula sobre a economia durante a Primeira República em Mato Grosso. Usina Itaici, que foi a principal usina de açúcar implantada em Mato Grosso, de propriedade do coronel Antônio Paes de Barros, o famoso Totó Paes, que inclusive foi governador de Mato Grosso no início do século XX e foi assassinado durante o seu mandato no ano de 1906, um desdobramento dos conflitos entre os coronéis mato-grossenses. A propósito, os usineiros também eram grandes coronéis e vão participar de forma efetiva da política mato-grossense. Esse aqui era o nosso bom e velho Totó Paes, Antônio Paes de Barros, proprietário da usina Itaici. Usina Itaici, primeira localidade mato-grossense que teve luz elétrica. Olha que coisa interessantíssima. Antes mesmo da capital, antes mesmo de Cuiabá, a usina Itaici, localizada no município de Santo Antônio de Leverger, já tinha luz elétrica. Olha que é isso, é tecnologia, não é feitiçaria, é tecnologia. A visão desse empreendedor, Antônio Paes de Barros, o Totó Paes, grande empresário, grande usineiro mato-grossense, político influente, chegou a ser presidente, né? O cargo que corresponde ao de governador do estado de Mato Grosso, já na fase republicana, pessoal. Beleza? Muito bem, vamos adelante, falando aqui
das características principais da província de Mato Grosso durante o período que antecede a proclamação da República. Outro aspecto importante, pessoal, diz respeito às questões intelectuais. Mato Grosso recebeu ao longo do século XIX a visita de cientistas, viajantes, pesquisadores, cronistas, que vieram e observaram a fauna, a flora, as sociedades indígenas, a população em geral da província de Mato Grosso. Fizeram relatos sobre o que viram, sobre o que encontraram na majestosa província de Mato Grosso. Isso vai acontecer depois da abertura dos portos, 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil e a abertura dos portos. Isso facilita a entrada desses estrangeiros que vêm para diversas partes do Brasil, que vão estudar as potencialidades da fauna, da flora, as riquezas minerais, vão observar também as populações indígenas, as populações das diversas vilas e cidades brasileiras. E Mato Grosso, olha só, meus amiguinhos, Mato Grosso não ficou de fora desse processo. Mato Grosso também recebeu a visita de importantes cientistas, viajantes, pesquisadores, cronistas, que traçaram importantes relatos sobre o que viram, sobre a realidade da província de Mato Grosso durante o século XIX. A gente pode destacar como importantes visitantes da província de Mato Grosso nesse contexto histórico, por exemplo, o barão Langsdorff, que chefiou uma missão, uma expedição científica patrocinado pelo czar da Rússia, moçada. Não é pouca coisa não, é o czar da Rússia, Alexandre I, que financiou a vinda dessa imponente expedição científica que embrenhou-se nas terras mato-grossenses. Passou por Cuiabá, Chapada, Rosário Oeste, Diamantino, Vila Bela, coletou importantes espécimes da fauna, da flora mato-grossense. Essa expedição, como dissemos, era chefiada pelo barão Langsdorff, a serviço do governo russo, a serviço da monarquia czarista russa, pessoal. E nessa expedição tínhamos importantes cientistas, tinham biólogos, etnólogos, tínhamos pintores que participaram. Hercule Florence, o importante Florence de Campinas, ele esteve junto com Langsdorff em terras mato-grossenses. Além dele, Adrien Aimé Tourné, que é tio do Visconde de Tournai, pessoal, inclusive morreu afogado nas águas do rio Guaporé, tentou atravessar o rio Guaporé a nado durante uma tempestade e blup blup, morreu afogado. Inclusive o seu sobrinho, o Visconde de Tournai, que também passou por Mato Grosso, ele serviu na Guerra da Tríplice Aliança, escrevendo a célebre obra A Retirada da Laguna, além de uma importante obra literária, Inocência. O Visconde de Tournai nunca perdoou o barão Langsdorff pela morte do seu estimado tio, o Aimé Tourné, que morreu afogado no rio Guaporé. Até rimou, beleza? Mas não tem a menor graça, que é algo fúnebre. E outra coisa importante, o próprio barão de Langsdorff, ele contraiu a malária. Enquanto esteve em Vila Bela, ele acabou sendo infectado pela malária e acabou enlouquecendo, pirou na batatinha, desandou a maionese do barão, pessoal. Então essa expedição acabou tendo uma série de contratempos enquanto esteve em terras mato-grossenses. Tivemos também a visita de outros importantes cientistas, um cronista importante que esteve em terras mato-grossenses, inclusive chegou a residir em Cuiabá durante 18 anos, inclusive casou-se com uma cuiabaninha, encantou-se pela moreninha cuiabana, casou-se com ela, teve filhos naturais de Cuiabá. Foi Joaquim Ferreira Moutinho, que escreveu importantes obras relatando o cotidiano da província mato-grossense. Joaquim Ferreira Moutinho viveu em Cuiabá durante o período de eclosão da Guerra da Tríplice Aliança, pessoal. Ele relatou
todo o cotidiano de pavor, de pânico que a população cuiabana enfrentou durante aquele contexto belicoso. E principalmente, você se lembra, né, qual foi o principal flagelo que a população cuiabana foi vítima, não é? Lembra que foi a varíola, pessoal, terrível doença que assolou a cidade de Cuiabá e que dizimou praticamente a metade de sua população, fazendo surgir o cemitério de Nossa Senhora do Carmo, na região do Porto, apelidado pela população local de cemitério do Caicai. Pois é, o próprio Joaquim Ferreira Moutinho perdeu um filho, vítima da varíola. E o interessante é que ele relatou tudo isso, pessoal, escreveu um livro sobre o que viu, o que vivenciou durante os anos de eclosão da Guerra da Tríplice Aliança. Mas, sendo europeu de nascimento, ele era português, não deixou a sua verve etnocêntrica, o famoso eurocentrismo. É um aspecto que vai permear a grande maioria desses viajantes que estiveram por Mato Grosso durante o século XVIII, aliás, durante o século XIX, moçada, durante o século XIX, que é a visão etnocêntrica. Claro, eles vão vir do continente europeu, que eles julgam ser a civilização, eles julgam que os europeus são os civilizados e vão julgar os brasileiros, os mato-grossenses, no caso, como inferiores. Inferiores porque não possuíam técnicas, não possuíam os costumes, os mesmos hábitos dos europeus. Esse Joaquim Ferreira Moutinho, que a gente está conversando agora, está trocando uma ideia sobre esse indivíduo, ele tinha uma visão bastante preconceituosa em relação aos mato-grossenses, chamando-os de indolentes, de preguiçosos, falando que a província de Mato Grosso tinha grandes potencialidades, grandes oportunidades de crescimento, por conta de sua vegetação, por conta da riqueza do seu solo, de seus minerais. Porém, a população daqui não era muito afeita ao trabalho. A população daqui estava apenas satisfeita com uma subsistência, mantendo a sobrevivência, estava pronto, estava bom. Mantendo ali uma rocinha no fundo do quintal, onde plantava mandioca, milho, arroz, feijão, de vez em quando pescando no rio Cuiabá, buscando dali o seu alimento, ou então caçando algum animal silvestre nas matas próximas. Então ele vai dizer que o mato-grossense não era muito versado ao trabalho sistematizado. E essa é uma visão que vai, como dissemos, permear o pensamento de praticamente todos esses visitantes europeus, esses cientistas, pesquisadores que vêm para as terras mato-grossenses. Um olhar etnocêntrico, um olhar eurocentrista, considerando que Mato Grosso só iria progredir, só iria conseguir desenvolver sua economia se trouxesse imigrantes europeus, com uma visão empreendedora. Infelizmente, essa é a visão que a grande maioria dos cientistas viajantes que estiveram por aqui acabaram demonstrando em relação à população mato-grossense. A gente teve também o italiano Bartolomeu Bossi, olha ele aí, Bartolomeu Bossi, que também visitou as terras mato-grossenses, conheceu aí as riquezas da fauna, da flora, investigou populações indígenas em Mato Grosso, também com esse olhar etnocêntrico, de considerando a região como ainda selvagem, uma região que precisava ser domesticada, precisava ser civilizada para conseguir conhecer o progresso. Outro importante cientista que também visitou as terras mato-grossenses, a gente até já falou sobre ele numa aula anterior, foi o alemão Carl von den Steinen, que estudou as cabeceiras do rio Xingu e também investigou povos indígenas mato-grossenses, coletando vários objetos, espécimes da fauna, da flora,
mato-grossense, inclusive com muitos registros fotográficos. Olha só, uma época em que a fotografia começava no mundo, Mato Grosso não ficou de fora desse processo. Muitas fotografias, a maioria delas em estúdio fotográfico, diga-se de passagem. Muitas fotografias relatando a passagem, no caso aí, desse cientista alemão Carl von den Steinen, 1884, passou por Mato Grosso e investigou, pesquisou as cabeceiras do rio Xingu e as nações indígenas que habitavam esta região. Bom, analisando um outro aspecto ainda importante nesse contexto, a questão educacional, pessoal. Século XIX, a questão educacional passa a fazer parte da agenda dos governantes. E aí passa a ter um investimento nesse setor, não como forma de universalizar o acesso a uma educação de qualidade, mas principalmente para garantir para os setores mais privilegiados. Desse contexto histórico de final do século XIX, tivemos a instalação de importantes instituições de ensino em Mato Grosso, como por exemplo o Seminário da Conceição, pessoal, idealizado por ninguém menos do que o bispo Dom José Antônio dos Reis. Lembra dele? O bispo que participou da Rusga. Ele era bispo de Cuiabá quando da ocasião da Rusga. Ele não envidou esforços, não mediu esforços para a instalação do Seminário da Conceição. Centro de Cuiabá, o Seminário da Conceição, primeira instituição secundária de ensino na província de Mato Grosso, inaugurado lá no último quartel do século XIX. Tivemos também a criação da Escola Normal da província no ano de 1875. Essa escola normal tinha a finalidade de formar as chamadas normalistas. Quem eram as normalistas? Eram as professoras das primeiras letras, as professoras que ficavam responsabilizadas pela alfabetização das crianças. Era uma espécie de magistério, pessoal. Escola Normal de Cuiabá, 1875 a criação. E uma outra instituição de ensino também muito famosa, muito importante, que nos seus quadros já teve importantes figuras da política, da economia, da sociedade mato-grossense, Liceu Cuiabano, que está lá até hoje, o nosso famoso colégio estadual. Foi inaugurado em 1880, finalzinho do período imperial aqui em Mato Grosso. E já no contexto da transição do período imperial para o período republicano, tivemos a inauguração do Liceu Salesiano São Gonçalo, a missão salesiana e os padres aí que seguiam os preceitos de Dom Bosco, né, São João Bosco, vieram para Mato Grosso e implantaram em Cuiabá o Liceu Salesiano São Gonçalo na década de 1890, famoso Colégio dos Padres. Olha, colégio referência em educação no estado de Mato Grosso. Eu passei por seus bancos durante 9 anos. A minha formação foi toda ela no Colégio São Gonçalo, com muito orgulho. Muito bem, adelante, vamos em frente, que atrás está assim de concorrente. Vamos falar agora sobre duas temáticas muito importantes, temáticas extremamente relevantes, pessoal. Quais são os dois temas que palpitaram os interesses, os dois temas que estavam na agenda do dia durante o contexto que vai de 1870 a 1889? Essa é fácil, professor. Essa dá para matar tranquilo. Dois temas que eram muito polêmicos e que demandavam grandes discussões, aguerridas discussões, argumentos a favor e contra, eram respectivamente o abolicionismo e o republicanismo. Isso mesmo, meus amigos. Lembra aí qual foi a instituição que mais saiu fortalecida ao final da Guerra da Tríplice Aliança? Ah, você lembra com certeza. Você está estudando com Edenilson Moraes, com mestres da história, então você lembra. Foi o Exército. O Exército Brasileiro foi a instituição mais fortalecida ao final da Guerra do Paraguai, porque o Exército, bateu no peito,
batia no peito e falava: nós somos os salvadores da pátria, nós merecemos ser recompensados de uma forma correta, de uma forma justa. O exército vai reivindicar para si melhores soldos, uma melhor remuneração, evidentemente, mas principalmente o exército vai reivindicar uma maior participação na política. Nessa época o exército era proibido de discutir política, moçada. Então o exército vai reivindicar uma maior participação na política nacional. O exército vai pagar de salvador da pátria. Fala: peraí, a gente foi lá no covil do lobo, na casa do inimigo, e matamos Solano Lopes. Nós devemos ser recompensados pelo governo imperial brasileiro. Diante dessa não recompensa, o que vai acontecer é que uma parte significativa do exército vai romper com o imperador Dom Pedro II. Essa parte do exército, que era muito influenciada pelo positivismo, vai cada vez mais apoiar a causa republicana. Pessoal, não se esqueça que o Brasil era a única monarquia da América. Todos os vizinhos aqui na América do Sul eram repúblicas, mas só o Brasil é que tinha uma monarquia. Por isso que o Brasil era chamado de Flor Exótica das Américas. Nesse contexto que a gente está falando, o último quartel do século XIX, temos então o crescimento da causa republicana, assim como o crescimento da causa abolicionista. De novo falando da Guerra da Tríplice Aliança, galera, fica atento, porque o Exército Nacional era formado, as fileiras do Exército Brasileiro tinham em sua grande maioria elementos negros escravizados ou negros libertos. Perfeito? Então, quando volta da Guerra do Paraguai, ao final da Guerra da Tríplice Aliança, portanto, o Exército passa a defender a causa abolicionista. Cada vez mais setores da sociedade brasileira, camadas médias, profissionais liberais, uma parte do Exército, vai aderir à causa abolicionista. Surgem diversas sociedades abolicionistas, alguns periódicos, alguns jornais defendendo também o fim dessa verdadeira infâmia no Brasil, que era o trabalho escravo. E é por essa razão que, nesse contexto da segunda metade do século XIX, foram aprovadas as chamadas leis abolicionistas. Temos a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, a Lei do Ventre Livre, de 1871, a Lei dos Sexagenários, de 1885 e, finalmente, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, em 13 de maio de 1888. É a causa abolicionista que ganha força nesse final do século XIX. E aqui na província de Mato Grosso não foi diferente. Muito pelo contrário, o Mato Grosso também engajou-se nessa causa abolicionista. Afinal, o Mato Grosso tinha todo um histórico de luta contra a escravidão. Se você se recorda bem de nossas aulas, a gente falou que durante a aula sobre a escravidão em Mato Grosso, eu comentei que não eram raros laços de solidariedade entre livres pobres e negros escravizados. Isso aconteceu porque as condições de vida de ambos não eram nada boas. O que diferenciava é só a questão da liberdade, que os livres pobres, evidentemente, a detinham, e os escravos não. Os escravos eram cativos, mas estabeleceram-se laços de solidariedade entre esses dois segmentos sociais. Nós vimos também que em Mato Grosso diversas formas de resistência ao trabalho escravo foram empreendidas. Fugas individuais, fugas coletivas, queima de plantações, assassinato de feitores, aborto, banzo, infanticídio, suicídio, formação de quilombos. A gente viu aqui, proliferaram-se os quilombos na província de Mato Grosso. Quilombo do Quariterê, Aldeia Carlota, Quilombo do Serra Dourada, Pindaituba, Sepultuba, Rio Manso, Cansanção, todos esses quilombos emblemáticos aqui na história de Mato Grosso. Portanto, Mato Grosso tinha um histórico de luta. Inclusive, durante o processo de transferência da capital de Mato Grosso para Cuiabá,
a elite de Vila Bela, que queria manter a capital lá no Vale do Guaporé, adotou medidas arrojadas no sentido de conseguir apoio populacional para manter o seu objetivo, a sua meta, o seu intento de garantir a permanência da capital lá naquela região. Aboliu-se a escravidão em Vila Bela e também a questão da castidade. Aboliu-se a castidade. Então foram medidas arrojadas que foram implantadas naquela época. Claro que essas medidas vigoraram só no Vale do Guaporé, nas imediações de Vila Bela até o registro do Jauru. Mas são medidas importantes. No contexto do final do Império, a causa abolicionista cresce também aqui na província de Mato Grosso. Nós temos, por exemplo, a criação da Sociedade Emancipadora no ano de 1872, defendendo justamente a abolição da escravatura. Essas sociedades emancipadoras, galera, tinham o objetivo de angariar fundos, comprar alforrias, mobilizar setores sociais contra a escravidão. Não raro, viu, surgiram vários periódicos, vários jornais que vão abraçar também a causa abolicionista. Você se lembra aí na nossa aula sobre os presidentes de província de Mato Grosso, que com a criação das primeiras tipografias nesta região, surgiram vários periódicos, surgiram alguns jornais. A grande maioria deles teve duração efêmera, a exemplo do Temes Mato Grossense. Alguns desses jornais, inclusive, abraçaram as causas abolicionista e republicana. Perfeito? Surgiu inclusive um jornal republicano em Cuiabá, Jornal A República, no ano de 1883. Portanto, 6 anos antes da proclamação da República, já tinha um jornal republicano em Mato Grosso. Inclusive, o Partido Republicano Mato Grossense também foi fundado antes do advento da República no Brasil, que foi 1889. Você sabe que as ideias republicanas não eram novas no Brasil também, não é? As ideias republicanas, elas circulavam aqui no nosso território, pelo menos desde a Inconfidência Mineira de 1789, influenciada pelos ideais iluministas, influenciada pela independência dos Estados Unidos. E ao longo de todo o século XIX, tivemos vários momentos em que o republicanismo cresceu aqui no Brasil. E Mato Grosso não ficou de fora desse processo. Portanto, a luta abolicionista e a luta republicana existiram em território mato-grossense. Em relação ao abolicionismo, vamos repetir aqui, surgiu a Sociedade Emancipacionista em 1872. Logo depois surgiu a Sociedade Abolicionista, 1883. Depois surgiu o Clube Emancipador Mirandense, lá na cidade do sul, da parte sul da província de Mato Grosso. Inclusive, Miranda foi a primeira localidade mato-grossense a abolir completamente a escravidão. Isso em 1885, portanto, 3 anos antes do advento da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. E a Sociedade Emancipadora Galdino Pimentel. Galdino Pimentel, que hoje é nome de rua em Cuiabá, Calçadão, Cuiabá, no centro de Cuiabá. Galdino Pimentel também foi presidente da província de Mato Grosso e ele era favorável à causa emancipacionista dos negros, ou seja, ao fim da escravidão em território brasileiro. Por isso surgiu uma sociedade emancipacionista, sociedade emancipadora, no ano de 1886, que levava o nome do presidente da província de Mato Grosso, Galdino Pimentel. Beleza? Mas isso significa que acabou a escravidão em Mato Grosso com o advento da Lei Áurea de 13 de maio de 1888? Infelizmente não. Senhoras e senhores, infelizmente não, porque as formas de utilização ao trabalho em Mato Grosso, sobretudo que nós tivemos aí na extração da poaia, do látex, o trabalho nas usinas de açúcar eram
extremamente penosos, formas análogas ao trabalho escravo. E isso perdurou ao longo da história do Mato Grosso até recentemente, pessoal. Muito recentemente ainda temos registros de alguns casos de utilização de formas análogas ao trabalho escravo também em terras mato-grossenses. E agora falaremos sobre a crise da monarquia, pessoal, o advento da proclamação da República. O movimento republicano cresceu bastante durante essa fase do último quartel do século XIX no Brasil. Depois da Guerra do Paraguai, a causa republicana cada vez mais ganha importância, cada vez mais ganha projeção, crescimento, porque após a Guerra do Paraguai aumenta a contestação em relação ao imperador, em relação à própria monarquia brasileira. Vários setores sociais vão se opor à monarquia, à continuidade da monarquia no Brasil. Dom Pedro, vamos lembrar, já estava idoso, já estava com mais de 60 anos de idade. Então, vários segmentos acreditavam que o Brasil deveria se tornar uma república. Profissionais liberais, setores das classes médias urbanas, setores do exército influenciado pela doutrina positivista, alguns setores da igreja. E depois da abolição da escravatura, inclusive latifundiários vão abandonar o imperador e apoiar justamente a proclamação da República. Os famosos republicanos de 15 de maio. Com a abolição da escravidão, com a abolição sem indenização, os latifundiários passam a apoiar a causa republicana no Brasil, e são fatores fundamentais que vão levar à derrocada do Império, pessoal, porque o Império brasileiro era sustentado, a base aliada do governo eram a Igreja Católica Apostólica Romana, o Exército Brasileiro e o apoio da aristocracia rural, pessoal. A base aliada do governo eram esses três segmentos. Teve a questão religiosa por conta da exclusão de elementos da maçonaria dos quadros da Igreja Católica, gerando a famosa questão religiosa. A Igreja rompe com o Império. Teve a questão militar, que vai gerar o afastamento do exército em relação ao governo imperial. E finalmente temos a questão abolicionista, que faz com que os latifundiários brasileiros deixem de dar apoio a Dom Pedro II e vão apoiar a causa republicana. Não é à toa, pessoal, não é à toa mesmo que a proclamação da República no Brasil aconteceu pouco mais de um ano após a assinatura da Lei Áurea, pessoal. A Lei Áurea, como dissemos, foi assinada em 1888. A proclamação da República aconteceu no ano seguinte, 1889. Aqui em Mato Grosso, as ideias republicanas, como dissemos, já circulava pelo menos desde a Rusga, viu? Desde a época da Rusga, ideias republicanas já suscitavam algum interesse. Após a Guerra do Paraguai, isso vai conhecer um crescimento significativo, surgindo alguns jornais defendendo a causa republicana, surgindo o jornal A República em 1883, surgindo o Partido Republicano Mato-Grossense em 1888. Isso já mostrava que alguns segmentos sociais mato-grossenses já não viam com bons olhos o prosseguimento do regime monárquico, já dando toda a pinta de apoio ao regime republicano, que acabou sendo implantado no Brasil em 15 de novembro de 1889, num golpe que foi arquitetado por setores das classes médias urbanas, alguns setores da aristocracia rural e alguns setores do exército. Não é à toa que o Marechal Deodoro da Fonseca, que a propósito já havia passado por Mato Grosso anteriormente, e o Marechal Floriano Peixoto, que a propósito também já havia sido presidente da província de Mato Grosso, proclamaram na madrugada do dia 15 de novembro
a república no Brasil. Derrubaram o imperador. Tchau, tchau, Dom Pedro. Tchau, tchau, Dom Pedro II. E implantaram a república no Brasil, pessoal, inaugurando a chamada República da Espada. Os dois primeiros presidentes da república eram militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Uma curiosidade, os dois eram nascidos em Alagoas. E outra curiosidade, os dois moraram em Cuiabá antes de serem presidentes da república. Olha só um outro aspecto interessante aí, pessoal. A proclamação da república aconteceu, como eu já falei agora há pouco, vou falar novamente, no dia 15 de novembro de 1889. Mas a notícia, essa notícia, que o Brasil havia deixado de ser uma monarquia e havia instaurado o regime republicano, só chegou a Cuiabá 24 dias depois. No dia 9 de dezembro de 1889, a bordo do paquetinho Cochipó, chegou ao rio abaixo, a região onde hoje temos os municípios de Barão de Melgaço e Santo Antônio de Levergé, a notícia de que o Brasil havia se tornado uma república. Portanto, quase um mês depois da instauração do regime republicano no Brasil, é que a notícia chegou a Cuiabá, pessoal. Isso por conta das dificuldades de comunicação. Tínhamos a navegação através do rio Paraguai, mas você lembra que essa navegação demorava 30 dias para ser devidamente concluída. Então a notícia da proclamação da República, a notícia de um evento tão significativo, tão relevante para o Brasil, só chegou a Mato Grosso quase um mês depois. Inclusive, a população chegou a comemorar o aniversário do imperador Dom Pedro II, dia 2 de dezembro, quando o imperador já estava devidamente instalado na França, já estava na Europa, porque a família imperial brasileira foi banida pelos republicanos. E aqui em Cuiabá a galera ainda estava: viva Dom Pedro II! Viva Dom Pedro II! Dom Pedro II já estava do outro lado do mundo, meu amigo. Estava lá na França, já em Paris. E a galera de Cuiabá não sabia, né? Não sabia que o Brasil já era uma república. Só veio a saber 24 dias depois. Logo que chegou a notícia, evidentemente que trataram de exonerar o último presidente da província de Mato Grosso, colocando em seu lugar como novo presidente de Mato Grosso, olha ele aqui, Antônio Maria Coelho. Antônio Maria Coelho, um militar, foi o primeiro governador de Mato Grosso do período republicano. Ele assumiu interinamente o cargo de governador de Mato Grosso, até que a Assembleia Legislativa fizesse uma eleição indireta para a escolha do presidente a província de Mato Grosso vira estado de Mato Grosso no período republicano, beleza? Esse Antônio Maria Coelho, esse barbudinho aqui, elegante, pessoal, ele é um dos combatentes brasileiros na famosa retomada de Corumbá. Você lembra? É a nossa aula sobre a Guerra da Tríplice Aliança, não lembra? Claro que lembra. Claro que lembra. Você está estudando comércios da história, então você tem que lembrar. 13 de junho de 1867, a retomada de Corumbá, que estava nas mãos dos paraguaios desde 1864. Este camarada aqui, Antônio Maria Coelho, é um dos líderes do exército mato-grossense, o exército brasileiro, que consegue retomar Corumbá das mãos dos paraguaios. Então o cara tinha prestígio porque tinha serviços prestados. Ele vai assumir o governo interino de Mato Grosso logo depois da proclamação da República. E aí, galera, a gente termina o período imperial e vai iniciar o período republicano. Vai ter início a chamada Primeira República, que a gente também conhece como República Velha. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Não se preocupe, don't you worry, baby. Take it easy. Aguarde, confira, eu vou falar sobre tudo isso. Você vai ficar muito bem capacitado, você vai ficar competitivo, vai arrebentar na prova, vai gabaritar, porque deixa comigo
que eu mato no peito e dou sequência na jogada, moçada. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Olha, isso favorece demais. Isso ajuda pra caramba no crescimento do nosso canal Mestres da História com o professor Edenilson Moraes. Estou aqui no YouTube para ajudar você a conquistar a sua vaga, a realizar o seu sonho, até a sua nomeação. Tamo junto, é nóis. Vamos nessa, moçada, buscando essa grande conquista. E se você não é inscrito, o que você está esperando aí, camarada? Clica logo no botão vermelho, se inscreva no nosso canal, vem fazer parte dessa equipe vitoriosa. Você só tem a vencer, você só tem a ganhar. Vem comigo, cola em mim que você brilha. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu, galera, até mais.